de bola. Notícias do esporte. Anderson, boa noite. Boa noite. Eu queria que você primeiro falasse sobre se você se surpreendeu com o fato do Santa Cruz ter entrado com 3 zagueiros hoje, algo que não aconteceu na temporada até então. E também eu queria que você pudesse analisar o comportamento do time nos 2 tempos. Primeiro tempo até o gol, segundo tempo até o segundo gol. É uma coisa até natural, assim, quando algumas equipes vêm nos enfrentar, assim, equipes que eu monto, assim, isso não é a primeira vez, né? Isso se repetiu, às vezes, com Bahia, com Botafogo, América Mineiro. Como a gente, né, tenta dar muita largura no campo, às vezes algumas equipes, elas montam linha de 5. E acho que a gente estava, até o gol, a gente estava muito soberano na partida, assim. A gente criou boas oportunidades, fez o primeiro, poderia ter feito o segundo até no lance, acho que o do Wagner. E aí depois a gente diminuiu o ritmo, assim. A gente não continuou fazendo o que a gente está acostumado a fazer. No segundo tempo a gente começa não da maneira que a gente acha que a equipe pode fazer, a gente sofreu um pouquinho. Mas depois a gente, não só pelo segundo gol, mas depois nós começamos a ajustar e o final do jogo, né, os últimos 20, 25 minutos, praticamente nós jogamos em cima do campo deles, em termos de marcar, de não dar espaço, eles quase que não chegaram no nosso campo, né, não tiveram assim mais chance nenhuma, então a gente conseguiu controlar bem e criando possibilidade de poder fazer o terceiro, né. A nossa equipe não baixou as linhas e ficou administrando o resultado. No final do jogo a gente sobe as linhas, a gente começa a pressionar mais e criando, né, boas oportunidades ali, chances de poder, se tivesse escolhido um pouquinho melhor, talvez pudéssemos ter feito o terceiro gol. Anderson, boa noite. Boa noite. Você, desde o início da sua chegada, você falou que sempre gosta de jogar com o meia. O meia para jogar entre linhas. E na minha visão, hoje foi talvez o melhor, se não um dos melhores jogos do Jorginho com a camisa do Sport. Quase que todas as participações ofensivas do Sport, Jorginho estava presente na direita, na esquerda, tabelando, fez o primeiro gol, que mudou completamente o panorama do jogo, com um adversário com a linha de 5 e outra linha de 4. Queria que você falasse um pouquinho do jogo que o Jorginho fez hoje, perguntando mais do aspecto individual. Eu sei que você prefere falar do coletivo. A gente falar de um jogador, a gente vai cometer injustiça com os outros, né? É por isso que eu não gosto de falar individualmente. Jorginho é um meia clássico quando, né, foi contratado com essa possibilidade. Ele tem características diferentes, por exemplo, do Vargas. O Vargas é um meia mais de arrasto, de força, que tem uma característica bem interessante para algumas partidas, alguns jogos, assim, um jogador que tem uma capacidade de condução de bola, de potência, isso é interessante assim, naquela função. O Jorginho é um meia clássico, ele sabe jogar entre linhas, ele sabe se posicionar, ele sabe infiltrar, um jogador muito inteligente, muito técnico, e tem feito bons jogos, né? Você está destacando hoje, mas eu destaco, assim, acho que é um jogador que tem feito bons jogos, com boa qualidade de jogo, tem feito gols, tem dado assistência, então a gente está muito feliz aí com aquilo que ele tem produzido. Boa noite, Anderson. Boa noite. O campeonato está já chegando nessa reta final da primeira fase e o Sport está absoluto, tá abrindo 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Retrô, praticamente garantindo aí a primeira colocação. Você, no transcorrer das partidas dos jogos do Sport, você vem sempre falando de evolução da equipe, a gente visivelmente vê a evolução do Sport, mas eu queria que você hoje analisasse o campeonato em si. Na tua opinião, como é que está o nível do campeonato pernambucano? É um nível de competitividade que você está querendo? Claro que o time está buscando, o clube está buscando o título estadual, mas para uma projeção de uma competição que o Sport também mira, que é a Série B, o nível competitivo desse campeonato pernambucano está te agradando nesse momento da competição? Eu acho que a gente tem boas equipes no campeonato, não só as equipes aqui, né, de Recife, mas nós temos boas equipes no interior.
Jogar contra o Salgueiro sempre é muito difícil, jogar lá em Caruaru sempre é muito difícil. Então a gente tem boas equipes, né? O próprio Ibis assim, tem feito um bom campeonato. Então, assim, eu acho que é um campeonato de bom nível, claro. Assim, eu acho que é um estadual. O que a gente bate um pouquinho na tecla é que como você vai, talvez, inchando um pouquinho, assim, são muitos jogos, talvez a gente poderia ter uma forma um pouquinho diferente de uma primeira fase abrangendo mais equipes, uma fase mais longa, que classificasse para uma reta final, talvez um pouquinho mais enxuto, porque a gente tem uma concorrência da Copa do Nordeste, né, cara? Assim, é difícil de ter. O Campeonato Paulista não tem uma outra competição. Nós temos 2 competições muito boas. Então, assim, a Copa do Nordeste ela acaba tirando um pouquinho dessa questão dos estaduais aqui no Nordeste. É claro que todo mundo sabe, né, da dificuldade do campeonato, mas a Copa do Nordeste também tem um nível elevado, né? Então, em determinado momento, há uma sobreposição de competições que não é interessante para nenhuma das duas, né? Então, isso atrapalha a competição interna, a gente sabe muito bem disso. Então, eu acho que é um desafio para poder buscar uma alternativa, uma fórmula um pouco diferente, que possa garantir as equipes que estão participando da Copa do Nordeste, ou que tem competições nacionais, de entrar num segundo momento. E no primeiro momento a gente talvez democratizar um pouquinho mais, equipes que pudessem participar um pouco mais, e a gente pudesse observar e tirar ali 1 ou 2 equipes que ficariam dentro do hexagonal, sei lá, eu estou imaginando uma coisa nesse sentido. Eu acho que poderia ser bem interessante, né? Como visibilidade, ter menos datas, é só uma sugestão de quem está aqui. E claro que quer que a competição tenha cada vez mais um nível mais elevado. Tanto é que a gente, como foi falado, a gente respeita tanto a competição que a gente tem colocado o nosso time principal em todos os jogos. A gente não tem esse negócio de colocar time reserva, alternativo, né? Pode ser que para o próximo jogo, já com uma definição de primeira colocação, a gente possa pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas durante todo o campeonato a gente fez questão de participar com a melhor forma possível, pelo respeito, pelo torcedor, pela competição, por tudo aquilo que é a tradição desse campeonato. Ederson, boa noite, parabéns pela vitória. Pegando o gancho desse comentário anterior que você falou da sequência de jogos, do fato de estar usando a equipe titular em todos os jogos do Campeonato Pernambucano, você fez uma análise no comecinho agora de que o Sport teve uma postura atípica, né, de fazer o gol e diminuir um pouco o ritmo. A gente tem visto o Sport com um ritmo muito forte, enfim, as goleadas exemplificam bem isso. Você acha que tem relação com essa questão de desgaste? Talvez o time está um pouco mais desgastado e acaba que recua nesse sentido, ou na tua visão foi uma consequência do jogo? O jogo impôs o Sport essa posição de diminuir um pouco o ritmo? A gente consegue o gol, a gente consegue manter ali durante um tempinho assim, o mesmo volume, e em determinado momento a gente baixa um pouquinho o ritmo, entendeu? É difícil de falar que se foi um desgaste excessivo, do que nós jogamos quase, acho que mais de 60 minutos com um jogador a menos, né, cara? Isso é difícil, muito difícil. Exige um desgaste, exige uma recomposição, uma atividade maior do que a gente está acostumado a fazer. Mas o que me deixa, assim, talvez, é uma questão, às vezes, de tentar administrar um pouquinho o resultado, entendeu? É que no final do jogo a gente aumenta o ritmo, entendeu? Então, assim, se fosse só uma questão física, talvez a gente não conseguisse fazer isso. Fosse uma questão de desgaste. E eu acho que a gente consegue melhorar, assim, a partir do segundo gol, dar mais intensidade, marcar melhor, encurtar mais. Então é difícil de saber realmente o que foi, né? Mas a constatação é que a gente baixou um pouquinho daquilo que a gente tem costume de fazer. Justamente Boa noite. Justamente a pergunta que eu ia fazer, o senhor acabou de responder. Parabéns pela vitória, professor. Curiosidade, teve um momento que o senhor conversou ali de uma forma mais exaltada, claro, não poderia ser diferente no Clássico, com o Fabinho e com o Ronaldo. Se pudesse falar pra gente o que foi? O Fabinho e o Ronaldo? Foi, o senhor se exaltou um pouquinho ali reclamando? Não, é porque eu devo ter um sangue italiano, alguma coisa assim, que às vezes eu converso, mas eu não tava falando nada assim, demais assim, não. Que eu me lembre, não, tá? Mas o que a gente fala com os jogadores, não só com eles, mas com todos, é cobrança normal de
posicionamento, de como tem que ser, né? É uma questão... Cara, eu vou te falar a verdade, assim, eu sou chato pra caramba, assim, porque eu gosto muito de... Eu trabalho muito pela vitória, assim, cara. Eu sou um cara que busco isso sempre, né? E a cobrança é enorme sempre com eles, né? Eles sabem muito bem disso. Muitas vezes a gente sai com um bom resultado e às vezes a gente chama atenção sobre algumas coisas. A gente está sempre corrigindo algumas coisas. Como eu falei anteriormente, assim, não é quando tem uma sequência de vitórias que está tudo certo, também quando a gente tem uma derrota, está tudo errado. A gente tem que ter esse meio termo, de reconhecer que tem coisas que foram muito positivas hoje e coisas que não foram tão boas assim. A gente fala um pouquinho dessa baixada no ritmo, entendeu? De uma administração. Eu não gosto dessa questão de administrar resultado. Acho que o resultado tem que ser administrado faltando uns 5 minutos, 10 minutos. Aí você pode administrar, né? Mas a gente não... A forma da gente conceber a equipe foi sempre no sentido de poder sempre manter o mesmo nível. A gente não baixa as linhas, a gente não faz gol e recua, a gente tenta manter o mesmo padrão. Tem hora que o adversário consegue sair e não joga para trás. Mas na maioria das vezes a gente tenta subir as linhas, marcar mais em cima, cobrir um pouquinho mais bola. Então, acho que nesse aspecto a gente tem algumas correções, tem alguns posicionamentos no primeiro tempo que a gente vai conversar. É coisa natural de quem está sempre tentando aprimorar. Assim. Henderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Quando você arruma um emprego novo, você fica naquela expectativa de fazer um bom trabalho. E esse casamento do esporte com o Henderson vem dando muito certo. Você é líder na Copa do Nordeste e líder no Campeonato Pernambucano. Você fica feliz pelo grupo ter assimilado bem esse início de projeto, tá desempenhando bons jogos, tendo um dos melhores ataques do Brasil na temporada. Te agrada o grupo ter assimilado rápido todo esse desenvolvimento que você propôs? Cara, isso pra mim é a coisa mais determinante, entendeu? Assim, as pessoas falam assim, Henderson, por que o trabalho de tal lugar às vezes não dá? Porque muitas vezes a gente não consegue, e é culpa do treinador. Eu tenho que falar isso assim. Muitas vezes você vai com as suas ideias, mas o seu poder de convencimento para com os atletas não é suficiente. Por mais que você explique, mostre, justifique, os caras olham e falam, pô, acho que não vai funcionar, não vai dar certo. Então, quando a gente tem, né, um resultado tão positivo, é muito em função da capacidade desses atletas de entender a sua proposta, de abraçarem essa proposta. Eu costumo falar, quando eu estou despedindo de um clube, né, quando eles me mandam embora, geralmente eu tenho uma conversa com os jogadores para despedir, agradecer e tal. E eu falo claramente com eles, falo assim, olha, amanhã vai aparecer um treinador aqui com ideias totalmente diferentes das minhas. Abraça o treinador, cara. E se tem uma coisa que pode ajudá-los, é vocês abraçarem a ideia do treinador. Por mais simples, por mais normal que possa ser, se todo mundo abraçar aquelas ideias, tem uma chance grande de dar certo. Mas se não abraçar, é a certeza que não vai funcionar. Não vai dar certo. O cara manda marcar individual, os caras marcam o setor. Uns marcam individual, outros marcam meio setor. Não vai funcionar. Então, eu agradeço muito os atletas por essa capacidade de poder fazer tão rapidamente coisas que em outros lugares eu não consegui fazer. Em outros lugares eu fiz depois de muito tempo, né? Mas o que isso não gera para nós e para mim principalmente é a acomodação. Eu estou muito feliz com o rendimento dele. Eu não sei se é feliz ou se é aliviado, não sei. O treinador geralmente ele não fica feliz, ele fica aliviado. Ele ganha um jogo, o pessoal pergunta, você está feliz? Não, eu acho que eu estou aliviado, cara. Quando você ganha jogo, você dá uma prostada assim, fala assim, poxa, ainda bem que aconteceu. Porque o peso que o treinador, principalmente no Brasil, carrega nas costas é um peso absurdo, cara. Absurdo, né? E a gente vê, assim, às vezes, um tratamento diferenciado com quem está chegando, com cobranças diferentes, e a gente não tem meio termo, cara. Se a gente começar com algum problema, as pancadas vêm muito forte, né? Então, eu agradeço muito aquilo que os atletas têm desenvolvido, assim, um comportamento. É um grupo muito
É muito bom de trabalhar com eles, cara. Eu tenho muito prazer. O que eu mais prezo hoje na minha vida é prazer naquilo que eu faço, entendeu? Eu tenho muito prazer de trabalhar com futebol. Mas eu tenho muito prazer de ir pro esporte. Tenho muito prazer de dar o treino. Os caras abraçam muito o treinamento. Você vai fazer um treinamento relacionados, cara. A competitividade, a alegria, a disposição desse grupo é uma coisa que chama muita atenção e espero que eles consigam manter isso até o fim da temporada. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa pela frente ainda e a gente não tem nenhuma conquista. Dos nossos objetivos, nenhum foi conquistado. Né? O primeiro passo está sendo bem feito, mas não tem nada definido, não tem nada conquistado. A gente sabe que tem muita coisa ainda que vai acontecer e a gente precisa estar ainda mais preparado.